Olá, pessoal. A questão na fronteira entre Líbano e Israel está cada vez pior. O que leva a esse acirramento de tensões? É o conflito entre o Hamas e Israel? É o conflito Hezbollah e Israel? Qual será a próxima confrontação? Será que a próxima guerra vai ser Israel e Hezbollah? Essa é a discussão que nós teremos hoje para poder entender melhor o conflito palestino-israelense, o papel do Líbano, do Hezbollah, do Irã, do Iraque, da Síria, nesse contexto ultra complexo. Eu sou o professor Denis Aredini, coordeno o site Geopolitics e o canal, e trabalhamos então com temas da geopolítica contemporânea, das relações internacionais, para entendermos melhor todas essas questões que afligem o Oriente Médio. Então, na discussão de hoje, nós vamos trabalhar exatamente se a próxima guerra será entre Israel e Hezbollah no Oriente Médio. O que vocês acham? Será que é isso que vai acontecer, hein? Não é um cenário tranquilo. Na verdade, os conflitos naquela região, eles de certa forma estão conectados. E ao vermos o que tem acontecido nos últimos meses, né, desde o início da guerra, trocas de fogo entre o grupo libanês Hezbollah e o exército israelense, isso tem sido frequente. Mas nos últimos meses, a natureza desses enfrentamentos, dessas trocas e o número de pessoas atingidas criou um cenário extremamente complicado. Quando nós observamos, por exemplo, né, o número de ações, como esse dado do site da Al Jazeera nos mostra, ele é revelador do tamanho do problema entre a fronteira norte de Israel com o Líbano. Ao observarmos aqui, nessa região, principalmente do sul de Israel, né, no sul do Líbano, perdão, e do norte de Israel, o que nós temos é uma área extremamente complicada em razão da quantidade de ações que têm sido perpetradas. O que está em azul são ações principalmente de bombardeio, de artilharia, de aviação israelense contra o Líbano e posições do Hezbollah. E, ao mesmo tempo, o que nós temos ao sul, em laranja, são ações do grupo Hezbollah contra Israel. E o que chama atenção nisso tudo? O que chama atenção é que nos últimos anos, vamos falar assim, né, a última guerra mais violenta que ocorreu entre o Hezbollah e Israel foi em 2006. E essa guerra ela vai ser uma guerra mais curta, 34 dias aproximadamente, muito violenta. A infraestrutura do Líbano ela é atacada muito fortemente pelas forças israelenses, existe uma incursão por terra, mas a capacidade de resposta do grupo libanês, esse grupo que é criado por volta de 1982, durante a invasão israelense do sul do Líbano, né? Ele é um grupo xiita, que é criado, muito inspirado na Revolução Iraniana, naquele tempo, 1982, e o objetivo principal do Hezbollah era exatamente expulsar Israel do sul do Líbano. E isso acontece no ano 2000, maio de 2000, né, como uma promessa de campanha do primeiro-ministro Ehud Barak israelense. Ele retira as tropas israelenses do sul do Líbano e o Hezbollah então ganha muito poder naquele país. Ele ganha tanto poder que a força militar do Hezbollah no Líbano é mais forte do que o próprio exército libanês. O apoio que o Irã dá ao Hezbollah, que a Síria dá ao Hezbollah, e a capacidade dele movimentar principalmente as cidades e a população xiita, que está bem localizada no sul do Líbano, ele cria para Israel um problema sério. E nessa guerra de 2006, o Hezbollah consegue, através também de um conjunto de túneis e de uma estratégia de guerra irregular misturada com uma guerra regular, criar problemas sérios para Israel também. Então, desde 2006, houve ali um entendimento tanto do Líbano quanto de Israel, principalmente do Hezbollah quanto de Israel,
que uma guerra, uma confrontação direta entre esses dois grupos não valeria a pena. Um outro elemento interessante é que o Hezbollah é muito mais forte do que o Hamas, muito mais forte, né? Os foguetes que o Hamas tem são foguetes artesanais. As armas que o Hezbollah tem são armas avançadas, muitas delas vindas do Irã, algumas indiretamente são armas que vieram também da Rússia, e são armas com precisão. Além disso, a força desse grupo, que usa práticas de guerra de guerrilha, de forças regulares em alguns momentos, né, no sul do Líbano, coloca para o exército israelense um desafio enorme se eles decidirem por uma invasão por terra. Então, uma invasão por terra no Líbano geraria um custo grande para as tropas israelenses, a exemplo que hoje acontece em Gaza, mas para além disso, para Israel, uma retaliação do Hezbollah, que possui mais de 120 mil foguetes, né? E aí foguetes de todas as categorias, armas que são usadas também contra navios, isso seria extremamente complexo. Hoje, Israel já deslocou 60 mil moradores que estão ali no norte de Israel, na região próxima ao sul do Líbano, principalmente da cidade de Kiryat Shimona, por conta das ações do Hezbollah com seus foguetes naqueles locais. A ação geralmente é contra pontos militares de Israel, mas muitas vezes também chegam a alcançar alguns assentamentos, algumas cidades. E Kiryat Shimona, essa cidade que é a maior cidade do norte de Israel, ela é muito atacada pelo grupo. Então existem todos esses dilemas que fazem com que uma ação do governo israelense contra o Hezbollah seja extremamente complicado e que para o Líbano também uma ação de Israel contra o Líbano seria desastroso. Então, nenhum dos dois querem uma guerra direta, mas ao mesmo tempo o Hezbollah e o seu secretário-geral Hassan Nasrallah, ele diz que enquanto Israel não parar de atacar os palestinos em Gaza, eles não vão parar de atacar o norte de Israel. Que um cessar-fogo em Gaza geraria um cessar-fogo com o Líbano, né? Com o Hezbollah. Então isso já mostra o cenário. Uma outra questão. Uma ação de Israel contra o Líbano, contra o Hezbollah, não vai ser uma ação só contra o Hezbollah. Vai ser uma ação contra o Irã, contra o Iêmen e contra as milícias xiitas que estão no Iraque também. Então isso aumenta ainda mais o custo e o trade-off dos israelenses quando eles imaginam uma ação por terra contra o Líbano, contra o Hezbollah. Né? Muitos se perguntam, mas Dani, o governo libanês não tem força para poder controlar o Hezbollah e diminuir a tensão? Não, não tem. O poder militar no Líbano hoje está na mão desse grupo, que do ponto de vista populacional é o grupo majoritário. Entre as 18 minorias étnico-religiosas do Líbano oficiais, os xiitas hoje representam a maior das minorias, e para além disso, é a minoria mais poderosa do ponto de vista militar. O apoio do Irã para isso é muito importante. Então, a questão é que Israel se incomoda muito com as ações que o Hezbollah faz no norte. Mas, ao mesmo tempo, um passo atrás de Israel poderia sinalizar a fraqueza. E por isso que os militares e talvez o primeiro-ministro israelense relutem em tentar, no momento, uma ação para apaziguar com o Hezbollah. Mas, de toda forma, para que a fervura diminua, é essencial um cessar-fogo em Gaza. Só que os custos políticos de um cessar-fogo em Gaza para esse atual governo em Israel é muito grande. E vai ser justamente esse ciclo que torna o conflito cada vez mais perigoso e mais complexo. Porque a falta do cessar-fogo em Gaza gera a permanência das ações do Hezbollah no norte de Israel e que gera, por sua vez, a possibilidade de um ataque israelense ao Líbano, o que, por sua vez, pode gerar uma retaliação do Irã, dos Houthis no Iêmen, das milícias xiitas no Iraque e de toda a força militar do Hezbollah contra Israel, inclusive uma ação de invasão contra o território israelense.
Alguns militares israelenses ponderaram que uma guerra total contra o Líbano, contra o Hezbollah, poderia gerar em Israel uma quantidade de aproximadamente 15 mil mortos. Claro, no Líbano esse número seria 10 vezes maior. Mas, quando a gente imagina que para Israel uma perda de aproximadamente 15 mil pessoas é algo inimaginável, né, de civis, vamos dizer assim. Então, é um cenário extremamente complexo e que merece a nossa atenção para ver como que a política em Israel, do Hamas e da Autoridade Nacional Palestina, e principalmente dos Estados Unidos, vai limitar a possibilidade dessa guerra acontecer. Né? O que nos sinaliza é que a próxima frente da guerra seria Israel versus Hezbollah. Mas os custos são muito altos. São mais altos do que a guerra Gaza versus Israel. Então, fica aqui o meu abraço, desejando a todos e todas um futuro aí de esperança para que esse conflito possa chegar ao fim um quanto antes. Até mais.